Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Vou te pedir um favor, vamos ler juntos, mas agora vai ser sem microfone. Vamos lá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Amém. Feche seus olhos por um minuto. Pai, em nome de Jesus, queremos te entregar todas as nossas coisas, a nossa vida, nosso coração, nossa mente, Pai. Te pedir que a Tua palavra flua, Senhor, e que ela venha a gerar frutos, ó Deus, e frutos poderosos de edificação, de cura, de conhecimento, de transformação nas nossas vidas nesta noite. Perdoa os nossos pecados e retira tudo aquilo que desagrada, toda falta de atenção, tudo aquilo que está perturbando a nossa mente, que a gente possa se concentrar para receber a Tua palavra e ela caia. Queridos, alguns esclarecimentos antes. Um pedido de desculpas. Eu acho que nós não apresentamos todos os visitantes, só citamos alguns. Então, se você está nos visitando, não, por favor, não se sinta desprestigiado. Passou, eu acho que passou sem querer, tá bem? Quero dizer para você, onde você estiver, que você é muito bem-vindo. Essa igreja do Primeiro Amor é um povo que tem um chamado específico, que sabe que em algum momento da sua trajetória perdeu o primeiro amor, que é muito sério, e a gente nós ouvimos a palavra do Senhor, nós ouvimos o chamado, e a partir daí a gente tem buscado retomar as primeiras obras, ok? E o segundo é o esclarecimento, que aí talvez alguns de vocês não saibam. Aquele irmão que estava nadando lá é o pastor Mirinaldo, lá de Curitiba. Ele é o pastor de uma base da Jocum. Ele estava no final de semana passado conosco, ministrando a Oficina da Alma, né? Um seminário fantástico, a Oficina da Alma 2, um seminário absolutamente fantástico. Se Deus permitir, vai voltar em janeiro com a escola, o primeiro nível da escola de cura e libertação, lá da base do pastor Cote, que é muito boa. A gente vai confirmar depois para vocês, porque as pessoas que vão fazer esse seminário vão ter que pedir férias ou tirar férias, porque é internado durante 8 ou 9 dias, que vai ser definido, não é? Não tem moleza, é um seminário assim muito puxado, mas como eu já falei aqui, foi o melhor curso que eu já fiz, né, na minha vida, foi o melhor curso de todos, nada parecido com esse curso que é chamado J-Fall, e é muito bom. E a gente estava brincando com ele, porque ele estava nadando, ele foi lá no sítio, ficou louco pelo sítio, claro, né? Gostou muito, e a gente tirou muita graça, porque ele nadava, mas não saía do lugar, não é? E ele metido a jogar bola, eu disse, bom, então esse é o pastor Mirinaldo, vamos lá. Eu queria, nessa noite, conversar um pouco sobre um tema que foi levantado na quinta-feira. Esse tema foi levantado pelo Levi. Particularmente, geralmente quando você vai pregar, você sabe disso, que quando você ministra a palavra de Deus, o primeiro a receber a palavra de Deus é você. Então eu recebo a palavra de Deus antes, quando eu estou ministrando, antes de qualquer um. Antes de qualquer um, Deus fala comigo e essa palavra se aplica a mim. Quem está aqui ministrando, ele não ministra somente para as pessoas que estão recebendo a ministração. Não é assim que funciona. Começa a ele mesmo receber. Então, na quinta-feira, quando foi levantado esse tema, e Levi falou um pouquinho de ansiedade, e era ele que ia ministrar hoje, né? Eu parei um pouco, porque essas semanas todas eu tenho refletido sobre isso, porque eu estou no processo de ansiedade ou de pré-ansiedade, né? E a gente consegue identificar isso quando você para e começa a analisar. O André está me olhando de banda ali. Quando você começa a pensar direitinho, isso afeta cada um de nós de uma maneira. Mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Ou pode ser muito sério se não for cuidado.
Na verdade, a ansiedade é um desequilíbrio, né? Não vou dar uma de psicólogo aqui, mesmo porque o tratamento já da ansiedade, que é porta de entrada, né, na maioria dos casos, para depressão é psiquiátrico, né? E a gente já conversou um pouco sobre isso. Mas a ansiedade, ela é um desequilíbrio. Você entra em desequilíbrio, pode ser através das emoções, que é interessante, sentimentos, pode ser da tua rotina, pode ser da tua falta de cuidado, que eu acho que no meu caso é um pouco também disso, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e falar de um tipo de ansiedade e de transtorno espiritual que não está nos compêndios médicos, que é muito interessante, que eu prometi a vocês que iria começar a ministrar, e eu vou regar essa terra, preparar essa terra para a partir de hoje a gente começar a falar. E vocês vão entender um pouco da história da nossa igreja nesse ano, o porquê também a gente diz que outro sintoma. Um outro mais forte, ataque de pânico, né? Esse é mais forte ainda porque você sente que vai acontecer alguma coisa e que você vai morrer, você fica apavorado. Gente, isso é muito comum, vocês vão ver que isso é muito comum, isso não é alguma coisa que não seja no nosso dia a dia. E vocês vão ver uma coisa interessante, por exemplo, aqui nesse auditório, nós temos pelo menos 25 pessoas com ansiedade, segundo as estatísticas da Organização Mundial de Saúde. É muita coisa. Aí a gente vai ver. Bom, tem um tal de TAG, em português a pronúncia, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? É geral. Você valoriza os problemas se tornam muito importantes, você só vê o lado ruim, o aspecto ruim, os problemas são intransponíveis, é a tal da TAG. Ok. Outra, o quinto, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vocês lembram que tinha até uma série na televisão de um detetive que tinha TOC, né? Que era o Monk, pessoal, mas alguns anos atrás, né? Então você lê, a pessoa para poder se acalmar, digamos assim, que o toque dela seja o celular. Aí ela pega e ela bota 500 vezes o celular no mesmo lugar. Não sei se alguém já passou ou já teve toque, né? Mas é uma forma de acalmar, é você fazer essa repetição, né? Esse comportamento repetitivo e padronizado. E por último, uma que a gente às vezes ouve falar sobre grávidas, mas é mais comum também no caso de soldados que quando regressam, por exemplo, de batalhas, de conflitos, de coisas seríssimas, de traumas muito fortes, que é justamente esse estresse pós-traumático, não é? Basicamente esses seriam os 6. Nós vamos falar muito rapidamente, porque isso nos atinge, ok? De uma forma, como eu falei, de uma forma que não é uma forma isolada, mas nós vamos citar o 7º, embora hoje a gente não vá entrar no 7º, como eu falei, a gente vai abrir e vai semear a terra, que é um tal de uma ansiedade ou depressão chamada de espírito de Jezabel. E todo mundo está muito assim,
assim, esse tema está muito vivo, porque acabamos de ter uma série na televisão que fala sobre espírito de Jezabel, né? Dramático e tal, tem alguns temas, mas assim, é impressionante. Esse espírito, ele sofreu esse apelido, ele foi apelidado. Na verdade, não é um espírito em si, é uma dominação que ela age na igreja. E que ela tem sim a sua ou as suas Jezabéis, tem o seu ou os seus Acabe, e também tem os seus João Batista e Jesus, que tipifica uma autoridade de Deus, não é? E a gente vai ver. Bom, quando a gente fala em ansiedade, se você for para um psicólogo, em termos gerais, evidentemente, como nós falamos, nós não pretendemos, só estamos passando o tema, não é bem superficial, mas em geral, e eu vou dar o meu próprio exemplo, não é? O que a gente faria para corrigir a ansiedade? Então, é simples. Olha, sono. Quer ver uma coisa que te leva para a ansiedade? Falta de sono de qualidade continuado. Você está com insônia, você não tem um sono com qualidade. Isso mais cedo ou mais tarde vai te arremeter a um desgaste físico. Esse desgaste físico você vem acompanhado de desgaste emocional e sentimental. Então você precisa corrigir o sono, se o sono não estiver legal. Quer ver outra coisa? Alimentação. Você se alimenta mal, você não se alimenta em horários adequados, a alimentação é maluca, você faz o que quiser, tudo isso contribui. Olha que interessante. Lembra que a Bíblia diz que eu e você somos alma? Em essência, somos alma, que temos um espírito e que temos um corpo. O espírito volta a Deus e o corpo volta para a terra, não é? As coisas estão interligadas na nossa vida, no mundo espiritual e no mundo material. Você não consegue desassociar. A questão é que quando você entra no mundo espiritual, só tem um compêndio médico que vai te ajudar, que é esse bem aqui, um tal de Bíblia, que não é usado nas faculdades, nas universidades. Então fica difícil você conseguir mapear e tratar aquilo que nós consideramos pela palavra de Deus, e até de manhã reforçamos que nesta igreja nós consideramos a palavra de Deus como inerrante, infalível, né? Imutável. Nós consideramos a Bíblia como plenamente inspirada. Então para a gente a Bíblia é básico, para outras pessoas não são, ok, mas para nós acreditamos na palavra de Deus, ok? Então, pela palavra de Deus, a gente percebe tudo aquilo que eu estou falando. Que nós somos um ser complexo e que esse ser complexo, quando você altera alguma coisa no teu corpo, a tua alma sente. Quando você está com problemas no espírito, tua alma sente. Quando um dos três estão com problema, e isso desequilibra, você vai sentir, você vai passar por ajustes. Então, esses tipos de ansiedade, de uma forma geral, vão ser verificados. A questão do sono, a qualidade dele, a alimentação, exercícios. A gente está brincando aqui, passamos aqui a turma que está começando a fazer exercícios e revivendo, a gente está brincando com todo mundo, porque já tivemos um momento aqui onde a gente, todo feriado, todo sábado, a gente fazia aquele café da manhã, não era? Aquela brincadeira lá no Tinga, antes da reforma, e era uma turma que ia para lá, e tinha exercício, e agora a gente tem na quinta-feira, não é? Falamos sobre isso hoje, né? E vamos conversar depois. Na quinta-feira as mulheres estavam preparadas para jogar futebol, e o pastor Gilberto viajou, e aí não deixou acertada a quadra, não tinha um responsável, a gente ainda não tem alguém, ou não tinha alguém. Resultado, as mulheres se frustraram, né? A grande maioria se frustrou, só melhorou sexta-feira, depois da vitória do Remo, algumas, né, ficaram mais aliviadas. Mas daqui para domingo, aí volta a ansiedade de novo, porque o negócio é sério, né? Ok, mas o que de uma forma geral vai ser recomendado? Exercícios físicos,
o que eles chamam de mindfulness. Eles vão dizer para você ocupar sua mente, buscar hobbies, né, fazer terapia, e até dependendo da linha lá, os caras vão mandar para fazer meditação. Fechado. Não é muito o nosso caso, né, pessoal? A gente faz umas espécies de terapia, mas são umas terapias bíblicas, né? Que a gente faz nos núcleos missionários, que nós somos ministrados, né? Nos núcleos, aí a gente fala, troca testemunhos, né? Ouve as pessoas, diz, puxa, esse cara é igual ao meu caso, nossa, eu quero falar com esse pastor. Aí a gente faz os aconselhamentos, que não deixam de ser terapias, mas são terapias bíblicas, baseadas na palavra de Deus. Fechado, ok. Para vocês terem uma ideia da seriedade disso, porque nós começamos com esse tema, o Brasil é o campeão mundial, é o número 01 em ansiedade no mundo. O Brasil é o país número 1 em ansiedade. Isso é preocupante? É preocupante. São mais de 19 milhões de pessoas ansiosas no Brasil, quase 20 milhões. Esse dado é da Organização Mundial de Saúde, é 9,3% da população. O que significa isso? E o que leva à ansiedade? O que leva um país a ser tão ansioso? E aí você pode discorrer sobre várias coisas. Eu li um texto hoje, até passei para a pauta, lá para a mídia, eu não sei se foi do Charles Spurgeon, que ele falava assim, quando Deus quer disciplinar uma nação, ele dá a essa nação, ou permite, governantes ímpios. E a gente está vendo o que está se passando com a nossa nação, não é? Nós, particularmente nessa igreja, de onde nós viemos, já tem mais de 4 anos que nós estamos orando por essa mudança. E vocês acompanharam isso, que temos compartilhado com outros pastores, não é, do Brasil inteiro. Há uma corrente muito forte no Brasil inteiro, que se estabeleceu ao longo desses anos, muitas igrejas e muitos pastores orando, né, e continuam orando, e a cada dia oram mais, e hoje à noite, ao final do culto, ao terminar o culto, nós conversaremos um pouquinho sobre isso, sobre posicionamento da igreja, né? Mas nós vivemos momentos dificílimos, e ainda vivemos, porque quando você vai reparar alguma coisa que está com problema, alguma coisa quebrada, isso não é de imediato, isso leva muito tempo. Tem que ser, a gente fala sobre isso, mudança, todo mundo tem que mudar, é verdade, não é? Desde que foi instituído o pecado no mundo, todo mundo tem que mudar. A única coisa que não muda é onde o homem não colocou a sua mão. Onde o homem colocou a sua mão, tudo tem que mudar por causa do pecado. E ai de você, ai de mim que não mude. Na tua empresa, se você não estudar, não fizer cursos, se você não se atualizar, se você não investir na tua carreira, se você não mudar a tua forma de se relacionar, se você não reinventar o teu relacionamento, se você não mudar o teu relacionamento com os filhos, qualquer coisa, ai das igrejas, sim, se elas não mudarem, a gente tem visto isso. Nesses últimos anos a gente viu a paralisia e a deformação e o caminho que muitas igrejas tornaram e viraram as costas para Deus, se tornando empresas, não cuidando mais de pessoas, mas investindo em crescimento a qualquer custo. A verdade é que um dado nos chama muito atenção, que de cada 5 ansiosos, 4 possivelmente viram depressivos. E depressivo, querido, já não é mais aquele bate-papo com psicólogo. Aí já entra a área médica em si, é psiquiátrico, não é? O tratamento é psiquiátrico. Então a gente precisa ter cuidado, ok? Bom, esse Salmo 46:10, ele é fantástico, e eu ouvi essa semana de um pastor. Falei até para vocês de manhã, quem veio de manhã, né, que a gente está fechando alguma coisa de intercâmbio. Conhecemos um casal de pastores fantásticos, Manuel Ribeiro e a sua esposa Paz, que foram uns dos primeiros missionários desta igreja, que fundaram as igrejas Assembleia de Deus nos Estados Unidos, né, e também no Canadá.
foram eles que fundaram essas igrejas, ainda já estão jubilados, mas ainda trabalham efetivamente, e eles iniciaram um processo há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, justamente de intercâmbios, né? E a gente estava muito interessado com isso, para abrir a possibilidade de fazer intercâmbios para nós e para os nossos filhos, para estudar inglês, fazer mestrado, seja o que fosse, que realmente tivesse um acompanhamento cristão, pastoral, e que a gente tivesse confiança. Que às vezes você tem até vontade de mandar um filho e uma filha para fora, né, fazer intercâmbio. A gente tem condições como igreja hoje de mandar até pessoas para fora, mas você precisa ter certeza, precisa estar seguro do que você está fazendo, né? E eu escutei essa palavra dele e eu achei muito, muito interessante, muito interessante mesmo, né? Na quinta-feira, como nós falamos, Levi começou a comentar sobre esse texto e eu fiquei pensando, a parte da psicologia é uma coisa, a parte da medicação, acompanhamento psiquiátrico é outra, mas nós, que temos o Espírito Santo de Deus, como é que a gente lida com isso? E a primeira coisa que vem foi isso. Se quiete, falando no paraense, claro, se quiete, fique quieto, e saiba que eu sou Deus, eu sou Deus. E ele falou para mim assim, Felipe, essa palavra, ela é incrível, ela é fantástica, porque quando ele se refere a ele mesmo, para aqueles que o conhecem, ele diz assim, te aquieta, será que você não sabe com quem você está falando? Eu sou, e isso ficou marcado realmente na minha mente, não é? Então, é diferente dos outros tratamentos. A primeira coisa que a gente tem que ter certeza é nas mãos de quem a gente deve se colocar. Estamos ansiosos, vamos nos colocar nas mãos de Deus e se aquietar, porque Ele diz que Ele será exaltado entre os gentios e sobre a terra. Mateus capítulo 6, verso 33, é muito conhecido, né? E esse aquietar passa por isso, quando a gente escuta o seguinte versículo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é parte do Sermão do Monte, a gente ainda vai fazer outras citações do Sermão do Monte, mas ela é muito importante, são versículos chaves, são versículos incríveis, que falam que para a gente se aquietar, para a gente lembrar quem a gente serve, quem é que ama a gente, quem é que cuida da gente. Não é um psicólogo, não é um médico, não é um psiquiatra, embora a gente faça uso da medicina e das terapias. Quem cuida da gente, nós que temos o Espírito Santo do Senhor, é o eu sou, é o Espírito dele que vive em você, e ele é capaz de te dar o discernimento, te dar o diagnóstico e agir na tua vida, e operar em você, tanto o
que falam um pouco disso e ratificam um pouco dessa ideia, para que ela se torne ainda mais clara na tua mente e na minha mente. E que a gente possa sair daqui alimentados com uma direção e possa decidir mudar aquilo que está acontecendo nas nossas vidas e dar um ponto final nisso. Salmo 37, verso do 4 até o 11. Eu vou ler alguns versos, porque eles ministram e falam por si só. Deleita-te ou agrada-te também do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você pensa que acabou? Você pensa que chegou no fim da esquina? Que não tem mais nada ali na frente? Você pensa que está encerrada a tua vida? Você pensa que a tua carreira encerrou? Os teus sonhos encerraram? Quem é que você serve? Você só precisa prestar atenção no que Ele está falando. Preste atenção no que Ele está falando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Ele fará. Não terminou. Só você pode impedir o agir de Deus na tua vida. Lembre disso. Lembre daquilo que eu falei. Escute o Espírito Santo falando no teu coração. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Olha a coisa que interessante. Olha que interessante. Depois eu vou definir para você, de uma forma rasa, o que é depressão. Aí você vai lembrar disso aqui, ó. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o sol do meio-dia. Olha que coisa linda. Então, descansa no Senhor, espera nele. Não te importas, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, daqueles que são desonestos, daqueles que prosperam aparentemente, estão fazendo trambicagem daqui, recebendo dinheiro disso, recebendo dinheiro daquilo. Não foca nisso, você não pode focar nisso, você está atrasando a tua vida. Não se compare ao ímpio, você não é ímpio. Deus vai te fazer prosperar e mudar, restaurar, curar, transformar, mas vai ser a partir do momento que você entenda, abra a sua mente, o seu coração e pela fé, entregue, confie e deixe Ele agir. Aí você vai ver o que vai acontecer. Então, olha, deixa toda a ira, a cólera, abandona o furor, larga tudo isso. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Não adianta ficar com esse sentimento de rancor na tua vida por algo que alguém fez, que passou a perna em você, alguém que te desejou mal, que fez mal. Não, a pessoa, ela não está nem aí para você. Você tem que entender isso, que quando você guarda isso, lembra o que Jesus falou? Que se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Eu sei que é esquisito, mas olha só, raciocina comigo de modo humano. O que é no esquisito na palavra de Deus? Sabedoria de Deus é loucura para os homens. Gente, você não vai entender as coisas de Deus raciocinando como um homem. Esqueça isso.
O nosso campo aqui é o campo da fé. Você tem que ouvir, saber que é Ele que está falando. Se você tiver dúvida, ore em espírito, peça para o Espírito Santo testificar no teu coração se é verdade, porque aí Ele vai testificar e você vai saber que a palavra que está sendo dita é verdadeira. Não fique com a doença para você. Não deixe de perdoar ninguém. O cara te roubou, perdoa. O cara te traiu de todo jeito, perdoa. O cara te fez mal, perdoa. O cara foi injusto contigo, perdoa. 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 O cara fez mal para você. Ele falou mal de você. Eu estou rindo porque se eu não fosse perdoar quem falou mal de mim, ou quem me injuriou, eu já estava morto. Perdoa. Ri da situação. Larga o cara com o problema dele. E para sedimentar mesmo que isso é fato e que é verdade na tua vida e que você está tomando a decisão hoje de se libertar da ansiedade, desse jugo da falta de perdão, você abre a tua boca e diz: eu perdoo. Você pode fazer isso bem baixinho, porque o Espírito Santo está colocando na mente de vários aqui pessoas que fizeram mal e que você precisa perdoar. Então não se faça igual ventríloco. Não precisa eu escutar daqui, ninguém escutar. Faça igual ventrículo. Vá falando sem mexer a boca direito. E vai dizendo assim: Senhor, eu concordo. Amém, quero perdoar essa pessoa, quero perdoar esse outro. Eu quero perdoar. Fechado. Agora, para fechar mesmo, é você abençoa. Que é para lacrar. Bora lacrar agora o caixão da falta de perdão. Como é que a gente lacra? Aí tu abençoa. Diz assim: eu quero abençoar. Uma vez, você sabe que eu fui bancário, né? Uma vez eu cheguei numa agência. Eu estava chegando na agência. Você sabe aquelas pessoas assim, que é a antítese da delicadeza? Nossa, essa pessoa, quando eu cheguei na agência, ela me tratou muito mal. Mas me tratou muito mal. Assim, foi grossa, estúpida, era uma mulher. E aí eu disse: Jesus, o que é isso? Meu Deus, porque a gente pensa assim: não, porque tu és concursada, tu está numa posição, tu tem que ter um comportamento e um nível. Aí, cara, eu disse: meu Deus, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou para mim assim: acaba com esse negócio já, ora por ela. Eu digo: não, essa não, orar por essa. Eu digo: não, cara, o Espírito Santo, é melhor. Olha, eu vou falar uma coisa para você, não brigue com o Espírito Santo, não vale a pena, tu vai perder toda vez. É melhor não brigar. Não brigue não. Abençoe. Aí eu disse: tá bom. É claro que eu não vou fazer isso na frente de todo mundo, né? Tem que fazer escondido, né? Então a gente vai para o banheiro lá. Aí comecei a orar e abençoar aquela mulher. Gente, vocês não imaginam. A Mônica, eu estou falando, a Mônica deve lembrar da figura. Ela se tornou a minha melhor amiga. Eu não podia fazer nada, tudo era eu. Entendeu? Tudo, eu fiquei igual um filho, um irmão, qualquer coisa era eu. Eu não sei se você já experimentou fazer isso. O Senhor diz uma coisa que a gente precisa entender como verdade e praticar: não se vingue de nenhuma maneira. Não se vingue, porque o Senhor vai te castigar. O Senhor diz: minha é a vingança. Tu acreditas mesmo que Ele é o eu sou? Uma coisa que Ele não vai fazer por você? Sim ou não? Sim, pessoal, claro. O que é que Ele não vai fazer por você? O que é que você não faz para o seu filho? O mal. Fechado? E o resto? Tudo que é bom, tu não vai fazer pelo teu filho, não? Não? O chefinho não vem aqui, que é o meu neto, né? Ele não bagunça tudo, eu fico olhando. Eu digo: meu Deus, eu sou pastor da igreja, olha a vergonha que eu estou passando.
O chefinho anda para um lado para o outro, a Mônica não tem moral com ele, ele dá a volta, ele corre daqui, pega dali, não sei o quê. Hoje ele só sossegou quando ele pegou o microfone, não é? Foi para ali, ficou bem ali. Ele não é besta. O Júlio deu um microfone velho desse para ele. Só que ele sabe o peso do microfone, que o microfone dele não é pesado, porque não tem bateria. Júlio tem que arranjar uma bateria velha, porque ele sabe que o microfone não é o microfone que eles usam. Então ele vai lá até ele pegar o microfone. Quem viu de manhã sabe o que eu estou falando. Gente, ele tem 1 ano e quantos meses, Mônica? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Aí ele sabe também quando está ligado, Júnior. Entendeu? Ele sabe, porque ele fala. Aí hoje, o André deu o microfone para ele, ligado, não sei o quê. Aí eles começaram a louvar, ele ficou bem aqui e começou, porque ele não fala uma palavra. Sexta-feira foi a primeira vez que ele me chamou de vô. Eu até tirei foto. Eu realmente fiquei besta. Realmente. Eu não posso dizer que eu não fiquei besta, que eu fiquei todo, né? Tive até que sair de perto assim, porque foi realmente chocante, né? A primeira vez foi a Pintadinha, porque a Pintadinha não falava nada do Levi, né? Está assistindo o culto, e a Pintadinha, quem é, não sei o quê. Aí o Levi faz graça com ela, aí não sei o quê. Quem é? Aí ela, vovô. Aí eu digo, oh, Jesus, olha que graça, essa Pintadinha, vou apertar ela. Aí vou pegar essa Pintadinha. Eu disse, e quando é que o chefinho vai falar? O chefinho é o apelido do Isaac, né? Porque ele manda... primeiro que ele era parecido com o chefinho, né? Vocês já conhecem, né? Ele é meio louro, cabeçudo, o cabelo era igualzinho o chefinho, mandão que só, né? Aí eu disse, cara, igual o chefinho mesmo. Aí na hora que apelidei, ficou. Aí, o pessoal não sabe nem o nome dele, sabe chefinho. Aí ele manda em todo mundo, ele faz uma confusão, né? Aí eu disse, quando é que o chefinho vai falar vovô? O chefinho não fala nada, só fala mãe. Só fala mãe, pá, mampa, né? É carro, é cá, gato é gá. É só o que ele sabe falar, né, Mônica? Nada, não fala nada. Aí ele, na sexta-feira, vô. Aí eu disse, você que chamou de vô? Aí ele, vô. Aí eu disse, glória a Deus, Jesus. Pessoal, desculpa que eu estou me perdendo aqui. Mas o chefinho faz uma vergonha, né? Então ele pegou hoje, queria o microfone, aí quando ele viu que a luz estava ligada do LED, né? Que ele não é besta, aí ele começou. Aí eu levanto a mão e o chefinho levantando a mão, aí eu não resisti, peguei as fotos, tirei 2 fotos dele, consegui, aí botei até no grupo. Olha o chefinho louvando a Deus. Querido, olha... Sepulta o caixão da falta de perdão. Abre teus olhos para outras coisas. Ora pelo teu inimigo. Jesus, ele não falou isso à toa. Ele não falou. Cara, quando Jesus falou isso, ele sabe o que ele está dizendo. Quando ele falou assim, não guarde para você. Se você não perdoar, você não poderá ser perdoado. Perdoe. Quando ele fala assim... Agora, além de perdoar e tu ficar leve, sepulta agora de fato, que é para não voltar mais. Abençoa o cara. Abençoa quem quer que seja. Nessa vida aqui já um bocado me enganaram, né, Mônica? Eu tenho até que falar isso, eu tenho que me lembrar se alguém não abençoe alguém ainda, né? Eu me lembro no dia, eu vou lembrar da Celeste aqui, ó. No dia que a gente foi assaltado, aí os caras... fizeram uma confusão, descobriram que a gente era pastor e tal, desistiram do assalto. Aí a Celeste chegou em casa dia 24 e fez aquele negócio e tal, e foi uma confusão. A Celeste ficou doida lá e disse que o filho dela era polícia, que não sei o que, de misericórdia. Aí foi uma confusão, aí botaram a gente no banheiro e tal. Primeira coisa que o Senhor mandou fazer, a primeira coisa que mandou fazer, ora já por esses jovens. Olha só. Vocês sabem como é que eu sou, né? Assim, é difícil o cara entrar na tua casa, te ameaçar, tu ficar olhando para ele. O cara mandar tu baixar, apontando a arma para ti, mandar abaixar a tua cabeça. Baixa, eu não vou te dar um tiro.
fecha o olho, abaixa a cabeça. Eu disse, eu não vou fechar o olho porque tu está com uma arma aqui na minha casa, aqui na minha família, eu vou ficar olhando para ti. Fecha o olho, não sei o quê, não vou fechar o olho. Aí ficou naquele negócio lá. Aí, quando os caras... Aí tu imagina, né? Porque é um sentimento, quem já foi assaltado sabe disso, né? Homem, você tem que tirar logo um homem, né? De perto, né? Homem não é homem. Vocês sabem o que eu quero dizer, né? Porque hoje... Já não sei nem mais como eu me deu... Como eu falo isso. Mas homem mesmo, né? Tu tem que sair de perto porque a vontade que tem é tu pegar o cara e dar cabo nele. Porque você se sente aviltado, você se sente extremamente... Cara, é uma sensação terrível. Alguém te ameaçar a tua família. Nossa, se você tiver uma arma perto, alguma coisa assim, você vai... Dificilmente você não vai fazer, né? Tem ocasiões, né? Eu estou falando, mas assim, é uma sensação terrível. Terrível, é uma afronta terrível, né? Então você tem logo que segurar e acalmar e tal. Primeira coisa que eu saio de lá, aí o Espírito Santo, ora pelos meninos. Aí eu disse, caramba, orando pelos caras, eu digo, tá bom, fechado. Aí eu tive que orar e abençoar. Quando a Rebeca teve aquele assalto relâmpago, eu estava no templo central, alguns talvez até lembrem, veio para mim e falou, o Espírito Santo falou para mim, não faz nada, ora, só ora, mais nada. O meu irmão que deve estar assistindo lá no Rio Grande do Sul, quando ele foi assaltado, né, eu cheguei com ele assim, não, vamos orar, precisamos orar. Não, nós vamos orar, rapaz, vamos orar. Eu já estou nessa estrada há mais tempo. É que às vezes a gente precisa de alguém para chamar nossa atenção, né, o Senhor? Porque às vezes sozinho a gente esquece, né? Aí precisa do cara para puxar nossa orelha. Então, às vezes alguém tem que puxar minha orelha e às vezes eu puxo dos outros. É um puxa-puxa. Aí eu falei, não, vamos orar. Tu não acredita que Jesus faz o carro aparecer agora à noite? Eles foram assaltados umas 9, 10 horas, acho que mais ou menos assim. Mais ou menos, né? Tu não acredita? Aí ficou me olhando assim, acredita, rapaz, senão tu não me ajuda para orar. Tu tem que acreditar que Jesus pode fazer. Aí, invocado, levou uma coronhada, né? Invocado, imagina, milico, né? Imagina, se está armado, nossa. Vamos orar, tem que orar. A gente orou. Na mesma noite nós recuperamos o carro. Na mesma noite já ligaram, o carro está no lugar e tal, a gente foi buscar o carro. Sepulte os seus inimigos. Sabe como é que você faz? Abençoe eles. Ore por eles. Libere perdão. O desequilíbrio vai acabar. Isaías 53, versículo 4 e 5 é muito conhecido. Ele diz assim, ó, sobre Jesus: verdadeiramente ele tomou, escuta, ele pegou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Naquela época não foi assim? Na hora que Jesus estava na cruz, estava sendo açoitado, que foi preso, não era assim? No momento que ele foi caçado, foi preso, até o momento da crucificação, não foi assim? Até o momento, que ele apareceu, não foi assim que a gente achava? Aflito, sofrimento, ferido de Deus, oprimido. Mas vejam lá, vamos para o 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Foi opção dele. Ele optou por isso. Pela minha transgressão e pela sua transgressão, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo meu erro, pelo seu erro. Como você não vai perdoar? Que direito você tem de não perdoar e de não abençoar o teu inimigo? Olha, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, ele vai ratificar
aquilo que eu falei no início e estou insistindo em falar para você. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes você está inquieto, você está ansioso. Substitui inquieto por ansioso. Você está ansioso, você está preocupado, você está entre os 9,3, entre os 19 milhões e meio de brasileiros que estão ansiosos. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, tudo aquilo que te deixa ansioso ou preocupado ou preocupada, antes tudo seja conhecido diante de Deus por oração. E se o negócio tiver apertado, por súplica. Sabe que a súplica é quando você não quer ver a tua mulher, que tu estás orando, que tu vai chorar. Quando ela não quer ver que ela está chorando, que ela vai se esconder. A Mônica faz isso. Às vezes ela se esconde no banheiro, se esconde no quarto, se esconde em outro lugar, quando ela está chorando. Quando ela vê que as coisas estão apertadas. Olha, orações e súplicas sejam em tudo, todas elas, conhecidas de Deus, com ação de graças. Que doidice é essa? Deus não sabe o que está acontecendo contigo e comigo? Sabe, mas Ele quer que a gente fale para Ele. Isso faz parte do processo de cura. Se você for um médico, o médico vai ficar te olhar, ele vai te olhar, é assim que faz. Ele vai te olhar e vai imaginar o que você tem. Hein? Você senta na frente dele, né? E você está com uma dor na unha, aí você não fala nada, ele olha para você com aquela cara de profeta e diz: minha filha, não se preocupe que hoje tem remédio para AIDS. Aí você fala assim: que AIDS, doutor? Eu estou com a unha encravada. Você precisa falar para Deus. É você que precisa. Deus não precisa. Deus quer que você fale. Deus quer que você conte para Ele. Deus é o teu melhor amigo. Faz parte do processo de cura, de libertação, você abrir a tua boca, abençoar os teus inimigos, contar para Deus aquilo que te aflige, os teus sonhos. Lembra o que nós lemos? Lembra? O segredo é você se agradar de Deus. Como é que você se agrada de uma pessoa? A gente fala isso toda semana aqui, não é? Como é que você se agrada de uma pessoa? É quando você faz aquilo que a pessoa gosta. É isso que eu ministro quase toda quinta-feira para as mulheres. Façam aquilo que os seus maridos gostam. Não é verdade, mulheres? Eu falo toda vez assim, quinta-feira: mulheres, agradem os seus maridos, agradem os seus maridos. Porque os maridos vão ficar felizes, e aí o que vai acontecer? O casamento fica uma harmonia, fica uma beleza. Como é que você agrada a Deus? Fazendo o que Ele gosta. E o que é que Ele gosta? O que é que Deus gosta? Obediência. Não, para agradar a Deus eu tenho que adorar. Quem foi que falou? Adoração é uma condição de qualquer ser que esteja na presença do Senhor. O diabo na presença do Senhor, ele tem que adorar a Deus. Ninguém fica na presença de Deus sem o adorar por causa da sua santidade. É por isso que a palavra diz que todo joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, se dobra ao nome de Jesus Cristo, do grande eu sou. Você não agrada a Deus adorando, você agrada a Deus obedecendo. A única coisa que você pode fazer para Deus é fazer para um filho e para uma filha. Você é filho? Você é filha? Essa palavra é mais dura, porque só vale para filho e para filha. Se você é filho ou filha, o que de melhor pode acontecer com você? É você obedecer a Deus, ser fiel. Porque se você obedecer a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Sabe o que é desejo do coração? É o desejo que não subiu para a mente ainda está no coração. Nem você sabe.
Lembra o pessoal que estuda marketing? Terceiro ciclo. Lembra lá? Necessidades e desejos. Lembra? Necessidade, olha, é aquela água. O desejo é aquele suco super gelado, daquele jeito que você gosta e tal. Ela vai além. Deus, Ele diz que Ele satisfaz os desejos do teu coração. É por isso que Ele pede obediência, fidelidade. Porque isso vai ser aio. Isso vai te prender àquilo que Ele quer te dar, que é vida e vida em abundância. Continuando. Então, vou ler de novo. Bota lá o ser de novo. Só para a gente pegar novamente a ideia. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. 7. Vamos lá. E a paz de Deus, olha só, orações e súplicas, fala com Deus. Aí você está inquieto, desequilibrado, porque você está ansioso, não é isso? Por quê? Falta de perdão, falta de oração, falta de obediência. Não te preocupa não, que eu sou o primeiro que estou levando a lambada. E olha só, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Da onde vem o desequilíbrio? O desequilíbrio vem pelos sentimentos e emoções, e também pode vir por físico. O físico é mais fácil. Você entra lá no Escapa-te por tua vida, lá para o Mova-se, né? Começa a andar de manhã, começa a colocar o teu corpo em forma, não é? Começa a dar uma maneirada na alimentação, isso é o mais fácil, né? Para de ficar olhando o celular até tarde da noite, vendo besteira, não é? Não desperta o teu sono, se precisar tira a televisão do quarto, ok? Mas a parte que você não consegue ajustar são sentimentos e emoções. Mas o Senhor guardará o teu coração e o teu pensamento em Cristo Jesus. Deus é fantástico. Olha, Mateus capítulo 6, 26 a 34. A gente já vai caminhando para o final. Mateus 6, 26 a 34. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ei, olha para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ei, pessoal, você não está compreendendo quem você é? Vamos lá. O próximo. E qual de vós, e qual de nós poderá, com todos os cuidados que a gente tiver, acrescentar um côvado à sua estatura? Pessoal, quem é que consegue de fato fazer alguma coisa relevante? Alguma coisa que não está no nosso alcance? Vamos lá. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Ele está falando da parte financeira, pessoal. Olha, traduz isso aí por parte financeira, que é uma parte que afeta muitos, né? Ei, está complicada a parte financeira? Olha para o lírio do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Deus está colocando de uma forma muito interessante que a preocupação financeira, ela é só sua. Nunca foi dele, porque Ele é Pai. Ele criou todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Essa preocupação não é dele, a preocupação é tua, a ansiedade é tua. Vamos lá? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, em outras traduções, ansiosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, as pessoas que não conhecem a Deus. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de tudo isso. Ele sabe, pessoal. Ele
cuida da gente, Ele está dentro de nós, o seu Espírito está dentro de nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós já lemos, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você não cuidar e estancar a ansiedade, ela vira depressão, e de cada 5 ansiosos, 4 vão virar depressivos. E você sabe que é a doença que mais mata, não é? Mais que infarto. Nossa, é uma doença terrível. E aí você diz assim: nossa, na igreja tem pessoas depressivas? Tem. Já estivemos com várias pessoas e eu já vi Deus curar 2 pessoas depressivas. 2. O que é depressão? São 2 coisas básicas, né? Uma é uma profunda tristeza. Você já passou do ciclo da ansiedade e aquilo não foi cuidado, foi piorando, aí você chega num momento que você está profundamente triste. E outra característica da depressão é a desesperança, é a falta de esperança total, e é isso que leva ao suicídio. É esse gatilho aí que acaba com a vida das pessoas. A gente vê as pessoas se matando, se suicidando. Desesperança, não tem esperança. Então eu queria ler com você justamente os antídotos para a tristeza profunda e para a desesperança, para lembrar só quem é teu Deus, para a gente encerrar. João capítulo 10, verso 10, muito conhecido. Vamos ler os textos rápidos. Vamos lá, João capítulo 10, verso 10. É o baiano que está na mídia hoje, né? Não é o Vitor. Eu já senti porque eu falei rápido. Então é o baiano. Tô brincando, vai lá. João 10, 10, vai. Tu já sabe, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida abundância. O que é vida e abundância, pessoal? É, em vez de viver 60 anos, vai viver 90, 100. O que é vida e abundância? Gente, abundância. O que é abundância, pessoal? Hein? Fartura, prosperidade, alegria, felicidade. Então, a gente tem que ter cuidado com esse ladrão, que ele vem em cima da igreja, e ele vem para roubar, matar e destruir. Mas olha, sai dele. Como é que você espanta ele? Quando você perdoa, oferece perdão. E quando você sepulta mesmo isso, abençoando os teus inimigos e orando pelas pessoas que te desejam, te desejaram, fizeram mal contra você. Isaías capítulo 9, verso 2, aí retomando, e em seguida Mateus 4, 12. Olha só, quando a gente fala em profunda tristeza, Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eu puxei esse texto em homenagem ao Max. E Mateus capítulo 4, verso 12, porque de manhã ele tratou disso na EBD, e eu me lembrei, epa, errei em alguma coisa. Mas aí procura aí, baiano, vai aí no tio Google aí, tu procura depois aí. Os que estavam no vale, é o mesmo versículo, no vale da sombra da morte resplandeceu-lhes grande luz. E aonde foi isso? Em Cafarnaum. Jesus, após ser tentado, olha só, de todas as maneiras, para entrar em depressão, porque ele queria matar Jesus. Ele tentou jogar Jesus, tentar fazer Jesus ficar ansioso durante os 40 dias de jejum, tentou jogar Jesus em depressão, e depois tentou comprar Jesus e oferecer tudo que em tese seria o remédio para tirá-lo daquilo. Aí Jesus diz: não, não e não. Obediência, fidelidade a Deus. Jesus é a esperança dos gentios, Ele é a luz do mundo, Ele é a alegria dos homens. E a palavra diz que a força do Senhor é o quê?
A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de alegria. A cura para a depressão é o Senhor. É a alegria do Senhor. E desesperança, Lamentações capítulo 3, verso 21 e 24. Vou até abandonar o resto aqui que tem muita coisa. Lamentações capítulo 3, verso 21 até o 24, diz assim: disso eu vou me recordar, eu vou me lembrar na minha mente, e por isso eu vou esperar, eu esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, não tem fim. Novas são a cada manhã, e grande é a fidelidade do Senhor, nunca falha, nunca falha. Olha, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Traga à memória, traga à sua mente aquilo que te traz esperança, porque Ele é a nossa esperança. João 8,12 e João 18,6. Eu queria encerrar com esse 18,6 que eu acho muito legal. João 8,12, vamos lá. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: você está em trevas, você está desesperado, você está em depressão, eu sou. Lembra do eu sou? De novo aqui. No Novo Testamento aparece 22 vezes: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem me obedece, quem é fiel, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem disse que acabou? Quem disse que não tem cura? Quem disse que Jesus não está olhando por você? Quem disse que Jesus não te ama? Quem foi que disse que acabou, rapaz? Está só começando, cara. Só que tem que ser pela fé. O vinho novo, o vinho melhor, ele vem no final, camarada. Ei, está só começando um outro ciclo. Um tem que acabar, o outro tem que começar. Começa um ciclo de fidelidade, começa um ciclo de obediência, como tu nunca foste na tua vida. Obediente, fiel, e deixa Deus mudar a tua vida e fazer novas todas as coisas mesmo. Leva a sério a Deus. Leva a sério a Deus. Dá uma chance para Deus agir. Você pode impedir, atrapalhar a vontade de Deus. Não atrapalha. Quero encerrar de modo mais assim, mais engraçado, mas assim, é porque eu também amo essa passagem, eu ouvi essa semana e eu gosto demais. João 18,6. Olha como Jesus é. Escuta só. Jesus orando, angustiado, olhando para você, olhando para mim, sabendo que vai passar um sacrifício extremo, dificílimo, algo que nenhum homem jamais passaria ou vai passar, porque muitos foram crucificados. O Império Romano era terrível em todos os sentidos. A crucificação foi o pior castigo até hoje. Até hoje não consegue se pensar numa coisa tão dolorida e tão cruel como a crucificação. Não se consegue. E na hora que ele estava orando, na calada da noite, eles falaram assim: não, a gente não vai prender de dia, porque se prender de dia eles vão identificar, vai ter muito alvoroço. Te prende de noite. Bandido age assim. Bandido age na calada da noite. As votações, as coisas erradas, os acertos, as malandragens, é na calada da noite, é fora da luz, porque luz não combina com honestidade, com coisa correta, com as coisas certas. Aí vieram prender Jesus, e Jesus está com todos os discípulos, né? E aí eles perguntam, escuro, né? Não tinha luz elétrica. Quem é Jesus? Aí Jesus dá 2 passos para frente
E ele diz o que ele é. Ele diz o que ele é, para você entender. Ele diz assim: eu sou. Eu sou. Ele simplesmente é. Você acha que é pouco? Ele é. Ele é. Quando ele fala, os caras que vieram prender recuaram e caíram todas. Tal é o poder que há nesse Deus que cuida de ti. Só o fato dele falar: eu sou, eu sou, eles caíram. Quem cuida de ti, você acha que ele não se entregou? Você quer continuar atrapalhando ele? Faz um pacto de deixar de ser desobediente. Faz um pacto de ser fiel. Faz um pacto de ouvir a palavra e colocar em prática. Faz um pacto de entregar, de confiar no Senhor, experimentar o Senhor. Tem essa música aí que fala sobre isso. Vai, Paulo, puxa aí. Enquanto a gente vai cantar essa música, bem baixinho, não aumenta nada aí, nem bateria, nada. Só uma voz bem bonita. Pode ser a tua, minha, bem bonita, que eu estou falando. Aí você vai fechar teus olhos e vai conversar com Deus. Conversa com Deus, vai. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Baixa bem esse som, bem baixinho, só sussurrando. Bem, baixa tudo. Pois somente seria muito para ti. Conversa com Deus agora, vai. É meu, somente meu, todo o trabalho. Se você souber a letra da música, ore. E o teu trabalho é descansar em mim. Ou então tira teu microfone, deixa a igreja cantando, tira o microfone. É meu, somente meu, todo o trabalho. É dele o trabalho. Qual é o teu trabalho? E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor. Fala. Não tenhas sobre ti um só cuidado, uma decisão. Somente seria para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor, não pega nada para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. A música diz assim: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim e confia de todo o teu coração. Deus, em nome de Jesus, teus filhos e as tuas filhas estão aqui como eu. Ouvimos a tua palavra, Senhor. A terra foi removida. Entendemos que precisamos nos ajustar. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Precisamos tirar tudo aquilo que está nos fazendo mal. Precisamos tirar toda a falta de perdão. Nós precisamos, Senhor, abençoar aqueles que nos fizeram mal. Orar pelos nossos inimigos. É assim que funcionam as coisas contigo. É inverso do homem. Aprendemos, Deus, que Tu és um Deus vingador, que não nos pertence a vingança, a nós pertence o perdão, e que a falta de perdão, ela inviabiliza o nosso relacionamento contigo. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, nos limpa, nos purifica,
nos ajuda a te colocar em primeiro lugar. Deus, nos ajuda a te obedecer, a confiar em Ti, a não te atrapalhar. Nos ajuda, Senhor, que a gente possa se aquietar e saber que Tu és o grande eu sou. Se Tu deste a Tua vida por mim, por cada um de nós, o que Tu não mais darias, Senhor? O problema não está em Ti, Senhor. As faltas de perspectivas, as faltas, Senhor, de motivação, os erros, a falta de ânimo, as tristezas, as frustrações. Nós lemos em Isaías que Tu já levaste tudo isso, todas as dores sobre Ti. A gente olhava e pensava que Tu eras aflito, mas na hora que vieram te prender, Tu falaste, eu sou, e todos caíram por terra. Para ficar claro, Deus, que Tu estavas te entregando, Senhor, por amor de mim, por amor de nós, porque o Teu amor é incrível, Deus. Deus, em nome de Jesus, nos cura agora, Senhor. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, coloca perdão, que a gente possa se liberar desse veneno que é a falta de perdão, Senhor. Que a gente possa tirar isso do nosso coração, da nossa mente, Deus. E que a gente possa hoje à noite fazer um pacto de fidelidade, de obediência contigo e agradar de fato, para que Tu venhas a nos renovar e impulsionar na direção da Tua vontade. Nós oramos a Ti, Pai querido. Nós Te pedimos, Deus, Te pedimos perdão também, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu vou orar para encerrarmos o culto, e eu vou pedir para os irmãos que puderem, fiquem exatamente 5 minutos, quando eu der a bênção apostólica, só 5 minutos. Eu quero explicar uma coisa que vai acontecer na igreja, no domingo, pela manhã. Por favor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a unção e a consolação do Seu Santo Espírito esteja com você e com todas as pessoas que você ama. E os que recebem, digam amém. Amém. Amados, são 5 minutos. Na primeira vez que nós participamos de uma manifestação pública, nós pedimos autorização ao conselho, e